Voltamos ao vivo aqui do Estúdio 1, recebendo Neia Rocha, nossa primeira teira aí da tarde desta sexta-feira. E a gente dá sequência agora à montagem da nossa frasqueirinha térmica em formato de coelhinho. Dica para você presentear agora ou mesmo fazer, vender e conseguir aí aquela graninha extra. Isso mesmo. Neia, próximas orientações para montagem. Vamos lá. Já fizemos a vista, colocamos o zíper, fizemos o acabamento. Em seguida, vamos fazer o fole. Lembrando que todas essas partes, lembra aquele sanduíche, que o etaflon tem que ficar entre essas partes. Tá. Então, nós vamos pegar a parte do fundo e colocar junto às vistas. Aqui eu estou alfinetando, porque temos pouco tempo, mas vai fazer isso a máquina. E passo uma costurinha de segurança, tá? Em seguida, nós vamos pegar aquele acabamento de novo, que é um pedacinho do viés, tá? Vamos também costurar. Vamos fazer aqui. Vai ficar dessa maneira. Isso, lembrando que o viés, ele tem que ser colocado sobre o zíper. Se colocar do outro lado, o acabamento não fica bom. Também vira dessa maneira e vai fazer uma costura de acabamento aqui. Em seguida, nós vamos abrir essa parte. Aqui, ó. E vamos passar uma segura, um pesponto, que vai ser uma segurança mais e um acabamento. Então, ele vai ficar dessa maneira aqui, desse lado, ó. As costuras de segurança, com outra cor, para que fique visível. Em casa, o pessoal faz direitinho, com a mesma, né? Com a mesma. Mesma cor. E aqui, a costura de pesponto de acabamento. Isso, temos um anel, tá? Que é as vistas do zíper e o fundo. Aí, vamos reservar essa parte aqui. Em seguida, vamos fazer a alça. A alça são 2 tiras, tá? Tem a medida também lá no molde. Então, nós vamos fazer uma costura de um pé de máquina em toda a extremidade das duas, desvirar, né? A costura vai ficar dessa maneira. Vamos desvirar e quem quiser pode colocar um cadarço dentro desse túnel. Quem não quiser pode deixar dessa maneira mesmo, tá? Aí, vamos à aplicação da orelhinha na carinha. A carinha, essa daqui já está bordada, já toda no seu devido lugar. A orelhinha tem as marcações, os piques. Vamos posicionar primeiro as orelhinhas. Ela vai ficar dessa maneira, direito com direito. Esse acabamento com esse acabamento. Passo uma costura de segurança. Da mesma forma, a outra, tá? Desta maneira. Em seguida, sobre as orelhinhas, há aquela alça que acabamos de fazer. Passa uma costurinha de segurança. Vocês vão observar no molde que tem 4 piques. Seria o superior, os laterais, que é bem nessa parte côncavo, e no lado inferior. Então, isso vai servir para quê? Esse anel, nós vamos fazer as marcações no fundo do fole e na parte superior das vistas. E as marcações que seria para as extremidades, seriam justamente essa costurinha aqui, tá? Então, nós vamos montar, tá? Eu vou simular aqui, vou fazer aqui, eu tenho mais adiantadinho, acho que fica melhor. Nesse daqui eu já posicionei o traseiro. Só lembrando que, como eu já falei, nós não temos forro, portanto não tem acabamento. Então o que eu gosto de fazer? Pode ser que outras pessoas tenham outra técnica. Eu gosto de costurar nesse anel, na parte do forro, do plástico, da napinha, o viés. Tá? Então ele já fica um anel com o acabamento em toda a volta, dos dois lados, tá? E aí vamos posicionar. Então, a parte da carinha vai ficar para dentro. Isso vai servir para os dois lados, tá, Tati? Tá. Então, lembra daquela marcaçãozinha do pique que tá aqui, ó? Então, primeiro, nós sempre temos que lembrar de colocar nos piques. Aqui, ó, para unir, ó, marcação com marcação, achamos aqui o meio, que ficaria mais ou menos nessa ponta. Aqui no final, eu já tenho marcado aqui, seria aqui. E aqui seria as laterais que não preciso porque já tem a costura. Então, começando pelos piques. Vou posicionar, pelo menos os piques, posicione com alfinete, tá? Porque é a maneira que vai fazer com que a peça fique bem centralizada e dê certinho. Aqui. Aqui pode parecer difícil porque é meio curvo, mas não é. Tá? Então, posicionou no pique. Vou usar minha presilhinha aqui. E aqui. Posicionei. Aí, ó, ficaram as 4 partes soltas. E aí, vamos dando continuidade em prender essas partes. Eu gosto de aderir esse clipe porque eu já me furei muito com alfinete. Então, adotei esse clipe.
E aí, à medida que vai costurando, vai tirando, é claro, porque não tem como o alfinete não tem como passar na máquina. Mas é uma boa ideia, né, Neia? Eu gostei da sua alternativa. E faz isso toda a volta. Ó, aqui, se vocês estão observando, aqui tem uma mancha, isso é caneta. Então, não faça isso, tá, gente? Caneta mancha tecido, mancha a napinha. Então, faça com caneta de tecido ou com lápis que dê para apagar com a borrachinha. Tá vendo que essas partes curvas, ela vai fazer uma leve prega, mas aí vocês vai dando uma moleza, que chamamos isso na moda, né? Vai dando, não precisa puxar, porque a medida é certinha. Vê que encaixou. Perfeito. Então, feito isso, prendendo toda a circunferência, vai para a máquina, tá? Procure abaixar na máquina e apertar e costurar em toda a volta. Eu costumo fazer uma costura de seco. Quando eu vejo que está muito pesado, tem muita estrutura, eu costumo fazer uma costura de volta, na segurança, né? E depois eu venho com o pé de máquina. Feito esse pé de máquina, aí que nós vamos fazer? Desvirar esse viés e fazer o acabamento, a costurinha de acabamento em toda a volta, dos dois lados. E aí não precisa desvirar, não tem aquele buraco que é para desvirar a peça. E ele vai ficar, aqui está com a linha diferente, só para que seja possível visualizar. Então, ele vai ficar dessa maneira, quando finalizarmos. E é claro, legal. né? Boa dica do viés também, que foi aquilo que você comentou. Sim. Como não tem forro, esse viés vai dar um acabamento. É claro que essa napinha ou plástico filme existe de outras cores, só não tem estampado. Então, se você quiser fazer de outra cor, eu aconselho a usar o viés da mesma cor para ficar uma coisa bonita, né? Senão fica muito poluído do lado interno. Apesar de não ser visto, sempre tem algum curioso que fala, deixa eu ver por dentro. Então, ela tem que estar com acabamento, se não perfeito, quase que. E ele fica perfeitinho, Ficou. né? E aí ele fica com essa mesma estrutura. Aí porque depois eu vou fazer essas costuras e desvirar a peça. Aí você fez as duas costuras, vai abrir pelo zíper, porque não tem... E desvira. Tá? E aí você vai ter esse resultado. Se quiser, Tati, pode supor. Ó, gente, acabamento com viés. Bem legal. Isso. A ideia do coelhinho é justamente pela Páscoa. Como os ovos de Páscoa estão em preço muito alto, pode dar um ovo mais baratinho. E põe na mochilinha. E põe na mochilinha, que já é um presentaço. E depois você pode mudar a carinha. Pode fazer uma corujinha, pode fazer o cachorrinho. Ah, é verdade. É só diminuir a orelhinha e tirar o dentinho. Que dá pra adaptar. Porque eu consigo adaptar gatinho, sim, cachorrinho. Sim, exatamente. Aí pode pegar aquele molde, a primeira vez que eu vi no programa da mochila de gatinho, e adaptar. E fazer. Boa ideia! Arrasou, Neia. Gente, deixa eu divulgar todos os contatos da nossa convidada. Vou pedir para os meninos mostrarem outros trabalhos lindos que a Neia trouxe. Quero mandar beijo também para Sheilinha, Sheila Abreu. Beijo, minha princesa. A Sheila, inclusive, foi que passou o contato já há muito tempo, né? Da Neia. Tem a minha, aquela mochila também uso tanto. Gente, tem uma mochila do macaco, o pessoal sempre me acompanha nas redes sociais, lá no Snapchat, eu tô sempre mostrando. É verdade. Às vezes eu vou no CrossFit com ela, faz o maior sucesso lá no box do Cross. Linda, linda mochila. E hoje, gentilmente, também, olha que graça, ela me presenteou, é uma lixeirinha de carro, mas eu achei muito legal e eu vou explicar por quê. Aqui ela pôs, então, aquele plástico para proteger e a gente usar mesmo como uma sacolinha de lixeirinha. E ela fez do lado de fora bolsinhos. Então, aqui, por exemplo, você vai sair pagar conta, você deixa aqui os papeizinhos. Aqui você pode pôr um celular ou uma chave, enfim. Eu achei muito bacana essa ideia da lixeirinha com os bolsos organizadores. Inclusive vai uma dessa com uma outra estampa, mas vai uma dessa lixeirinha e organizador aqui para o sorteio. Vocês que estão acessando o nosso site, mandando endereço aqui para nossa emissora, vocês vão participar. Tá aí, ó, gente, o kit tem presente da Suzy Amazon e a lancheirinha da Neia. Todo mundo que participar. Então, pelo Fale Conosco, mandando o endereço completo, vocês vão concorrer. Neia, mais uma vez, obrigada pela aula, pelo presente e pelo mimo que você nos cedeu para poder contemplar o nosso público. Beijo, minha linda. Boa viagem de retorno. Obrigada, minha Dê um beijo na sua filha também. Darei.